Canal Spoiler News. Ouça os comentários do jornalista Eduardo Barão e da colunista Mônica Bergamo, na Rádio Band News FM, sobre os terríveis episódios da Venezuela. Promover oficiais do Exército, além de manter programa de transferência de renda aos mais pobres e benefícios a funcionários públicos. Hoje a Venezuela tem perto de 2.000 generais. 2.000 generais, significa um para cada 57 soldados. Maduro também conseguiu apoio de juízes comprados, concedendo regalias e poupudos aumentos nos salários. E até agora não demonstra nenhuma intenção de ceder. E mais, Maduro colocou a Venezuela numa guerra ideológica que lembra a Guerra Fria. De um lado, China e Rússia a seu favor. Do outro lado, os Estados Unidos, Europa, um bloco de mais de 100 países, incluindo aqui o Brasil. Guaidó e os opositores contam aparentemente com a maior parte da população e um número pequeno até agora de militares desertores, insuficiente para mudar de fato o panorama por lá. A diplomacia tão necessária em momentos de crise foi para o espaço, né? Não há interlocutores confiáveis nem de um lado nem de outro. E aí o que aconteceu? Guerra de informação. É comum em momento de conflito, de crise, né? E agora a gente está acompanhando, o discurso vai no mínimo inusitado. A gente vai ouvir a fala do Maduro no fim de semana sobre os alimentos que estavam sendo transportados para a Venezuela. Ouça o que ele falou. La calidad, comida podrida que le sobró del ejército gringo, no sabían qué hacer con ella y la mandaron para Cúcuta. Ya hay 2 muertos que comieron esa comida. Hay una centena de gente intoxicada. É uma comida cancerígena, podrida. Tá gritando aí o Maduro, comida podre, exército gringo que mandou. Já tem 2 pessoas que morreram, que comeram a comida. Como? Nem chegou a comida lá, nem conseguiu atravessar a fronteira. Tem uma centena de pessoas intoxicadas, disse o Maduro. É comida cancerígena, podre, né? Mas esses alimentos nem chegaram a entrar de fato na Venezuela. Logo na fronteira tacaram fogo nos caminhões. O governo brasileiro, que durante muitos anos teve esse papel de negociar em outros tempos, outras crises, né? Está assistindo agora ao fechamento da fronteira, se mantém firme na posição de não intervir militarmente no país vizinho, apesar da pressão americana, né? Os Estados Unidos torcendo para uma ação mais agressiva por parte do governo Bolsonaro. Só que até agora o governo brasileiro está apoiando a tentativa da oposição de forçar a entrada de remédio, alimento, indo contra a recusa de Maduro, mas descartando a possibilidade de confronto militar, o que faz muito bem. Ontem o Ministério da Defesa anunciou um acordo para evitar confrontos na fronteira. Em Roraima, por causa dos feridos no final de semana, o governo do estado declarou o estado de calamidade pública na saúde. Quem está mais falando sobre esse assunto é o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se manifestou novamente dizendo que cabe à ONU interferir e não ao Brasil. Mourão disse também que 80% do dispositivo militar da Venezuela está voltado para a fronteira da Colômbia. Segundo ele, na fronteira com o Brasil, tudo que Maduro tem é uma brigada de engenharia de selva capenga. O vice completa que ninguém vai entrar numa canoa furada. A jornalista Eliane Catanhede, num texto no Estadão no domingo, disse que a Venezuela virou um bunker do Maduro, enquanto que Brasil, Colômbia, Chile quebram a cabeça para intervir sem utilizar armas. Hoje o Mourão está em Bogotá, na Colômbia, está participando de uma reunião do chamado Grupo de Lima, formado por 12 países das Américas. Óbvio que o assunto vai ser a situação de emergência na Venezuela. Além do Mourão e de presidentes da região, também haverá a presença do vice-presidente americano Mike Pence. Enquanto ficam nessa briga ideológica, quem continua sofrendo de fato é a população venezuelana. A miséria, a fome, nesse caso não tem direita, não tem esquerda. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, uma população inteligente que adora os brasileiros, beleza natural daquelas de arrepiar, praia, rios espetaculares, parece uma região caribenha, até parte do Caribe, né? Mas por causa desse acirramento ideológico cego, uma guerra civil na Venezuela parece estar cada vez mais próxima. Daqui a pouco, a nossa reportagem, que já está lá perto da fronteira, trará mais informações sobre a crise venezuelana. E vamos tocar o barco, Carlinha. A pressão diplomática, mas sem incluir
a hipótese de uma intervenção militar. O general Mourão tem uma larga experiência em Venezuela, né, Barão? Ele foi adido militar na embaixada do Brasil naquele país na época do Hugo Chávez, entre 2002 e 2004. Ele me disse que previu tudo o que ocorre agora lá há mais de 10 anos, quando ele fazia relatórios para o governo brasileiro sobre a situação, sobre as limitações do governo, do sistema, sobre as divisões na sociedade venezuelana. O general Mourão me contou, inclusive, que ia aos protestos naquela época, aos protestos que eram contra o Hugo Chávez e aos protestos que eram a favor do chavismo, os protestos, as manifestações chavistas, conversava, entrevistava as pessoas, depois fazia seus relatórios. Portanto, ele conhece o país de fato, né, de forma mais próxima que boa parte aí das autoridades, que ou nunca pisaram na Venezuela, ou pisaram e ficaram pouco tempo. Ele não só pisou, como ele viveu, morou, trabalhou, teve contato com a população e, claro, com os militares, e, portanto, mantendo a posição de que, apesar de toda essa coreografia do Juan Guaidó, né, começando a falar sobre intervenção militar estrangeira, colocando isso aí na pauta, apesar disso, o Brasil mantendo a sua posição de pressão diplomática, mas conseguir as coisas sem precisar entrar, atirar, matar, Barão. Portanto, a relação, voltando só para completar, né, essa relação dos militares brasileiros com a Venezuela, ela nunca foi, inclusive, cortada, viu, Barão? A relação dos militares brasileiros com os militares venezuelanos sempre se manteve, apesar das idas e vindas na relação do Brasil com aquele país. No ano passado, mesmo o ministro da Defesa, Joaquim Silva Luna, fez uma viagem que foi tratada como sigilosa, mas depois veio a público, onde se encontrou com o ministro da Defesa, seu correlato na Venezuela. Portanto, uma relação bem próxima dos militares brasileiros com a Venezuela, conhecendo o país e mantendo essa posição de evitar um confronto armado, Barão. Não é o caso mesmo de uma intervenção armada, não é o caso de usar poderio militar, até porque o poderio militar da Venezuela, por mais que esteja levemente obsoleto lá, ainda é melhor do que o poderio militar brasileiro. É uma situação de diálogo, precisa conversar mesmo, apesar do que o Maduro não está aceitando nenhum tipo de conversa. A diplomacia está passando longe, passando bem longe. Passando longe, tem que esperar tentar diminuir a tensão para se tentar retomar algum tipo de diálogo que está parecendo cada dia mais difícil, né, Barão? Agora, o fato é que ontem essa sinalização do líder opositor, quer dizer, de falar que sim, que tem que se pensar numa intervenção militar, faz parte de uma coreografia, mas não necessariamente interessa ao Brasil participar dela até esse limite, né? Então, do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, vai ter na companhia também do chanceler Ernesto Araújo. Também vão participar dessa reunião o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, e também o presidente da Colômbia, Ivan Duque. Dos 13 líderes que fazem parte deste grupo, fazem parte também os três representantes dos países que fazem fronteira com a Venezuela: Guiana, Colômbia e Brasil. A fronteira da Colômbia, aqui em Cúcuta, que é a capital do departamento colombiano de Norte de Santander, há 4 pontos de fronteira aqui, 4 pontes internacionais. Essas 4 pontes, essas 4 passagens fronteiriças, houve confronto no fim de semana em 3 delas, principalmente no sábado, chamado dia D, durante a tentativa de transporte da ajuda humanitária. Caminhões levando toneladas de alimentos e remédios para tentar entrar no território venezuelano. Houve reação por parte da Polícia Nacional Bolivariana, que atacou esses comboios com balas de borracha, com bombas de efeito moral, com gás pimenta. Centenas de pessoas ficaram feridas, algumas ainda permanecem internadas em hospitais aqui de Cúcuta. A situação foi bastante tensa também. Neste domingo, dezenas de jovens venezuelanos com coquetéis Molotov acabaram ultrapassando a fronteira, que foi fechada por determinação do ditador Nicolás Maduro na sexta-feira. O governo colombiano tomou a mesma medida depois dos confrontos de sábado, fechou a fronteira nesses 4 pontos, nessas 4 pontes internacionais, e não há previsão
para a liberação. Tudo vai depender do que ocorrerá nesta reunião, em que devem ser definidas sanções diplomáticas contra o regime de Nicolás Maduro. Nós apuramos que a diplomacia brasileira deve sugerir sanções econômicas, mas o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, não descarta também uma intervenção militar, mas pelo que os líderes já conversaram, não deve ser essa a solução, deve-se optar por uma solução pacífica, mas a situação foi bastante tensa. Agora está mais tranquila, nós estamos a poucos quilômetros da fronteira com a Venezuela, há jovens concentrados em principalmente 2 dessas 4 pontes, mas nesse momento a situação é mais tranquila em relação ao fim de semana, Barão. Muito bem, Rodrigo Hidalgo está em Cúcuta, eu falei Venezuela, mas é Colômbia, né, como o Hidalgo falou bem, e vai acompanhar essa reunião do Grupo de Lima. Hidalgo volta ao longo da programação aqui da Band News FM. Tem mais de lá, né, Carla? Tem sim, agora a informação chegando com o repórter da TV Band em Roraima. Fala, Bruno Pérez. Aqui em Pacaraima, um clima tranquilo nesta segunda-feira. As pessoas começam a acordar, as pessoas que estavam nas manifestações de sábado e domingo, que ficaram aqui em Pacaraima e dormiram nas ruas, já acordaram, estão indo para a região da fronteira novamente. O local onde estou ainda está fechado, são cancelas colocadas pela Polícia Rodoviária Federal e só abre agora no início da manhã. O prefeito de Santa Helena de Uairém confirmou que algumas pessoas ficaram feridas, pelo menos 84 pessoas, e confirmou que 25 morreram nesses confrontos de sexta até hoje ali em Santa Helena de Uairém. Daqui a pouco a gente vai continuar acompanhando aqui para saber qual vai ser a situação de momento, se as pessoas vão fazer manifestação, até onde elas vão, até onde o Exército vai deixar elas irem. A gente espera que o dia seja de tranquilidade, embora o sábado e domingo estivessem indo muito bem, na tranquilidade, de uma hora para outra, o estopim, e começaram as manifestações e os confrontos. Canal Spoiler News. Para se manter atualizado e ser notificado com novas notícias, se inscreva no canal, ative o sininho e participe nos comentários. Se gostou, dê um like. Nos ajude divulgando o trabalho. Agradecemos pela sua participação.